Olá pessoal, revisão de clínica médica de hoje, vamos falar de um tema da endocrinologia, adrenal, paratireoide e hipófise. Esse é um tema que a maioria dos alunos não gosta, porque é um tema que não é tão do dia a dia, mas prestem atenção porque esses assuntos eles se alternam em provas de residência, especialmente na CSPE, e pode ser o diferencial de você na conquista da tão desejada vaga. Então vamos lá. CSPE 2013, acesso direto, tem um pause, tentem responder essa questão que a gente vai começar falando sobre a parte mais importante dessa aula. Vamos falar a respeito da adrenal. A adrenal, na verdade, ela é em número de 2, então são duas adrenais ou duas suprarrenais, que, como o nome já diz, elas ficam localizadas acima dos rins, ou seja, ficam lá no polo superior dos rins. A adrenal é regulada pelo ACTH, que é um hormônio produzido e liberado pela adeniposse, então ele estimula a atividade da adrenal, certo? E a adrenal, pessoal, a gente tem duas características dela. A gente tem duas áreas da adrenal que são importantes. A primeira delas é a medula, responsável pela produção de catecolaminas. A gente não estudará isso aqui nessa aula. Estudaremos a respeito do córtex adrenal. Esta é a porção da adrenal importante para a nossa aula. Uma coisa interessante sobre o ACTH, prestem atenção a essa informação, que a gente vai falar dela ao longo da aula, é importante. Ela não é produzida como um hormônio inicial, ela é produzida como um pró-hormônio chamado de proópio-melanocortina, que é clivado em dois outros hormônios, no ACTH e no hormônio melanotrófico, o hormônio responsável pela pigmentação da pele. Então, quando a gente tiver doenças que cursem com aumento da produção de ACTH, vamos ter um aumento da produção do hormônio melanotrófico e a gente vai ter uma hiperpigmentação da pele, certo? No que se refere ao córtex, a gente tem essas três zonas, essas três camadas de importância. Temos a zona reticular, responsável pela produção de andrógenos mais fracos do que os produzidos pelas gônadas. Esses não são regulados pelo LH e pelo FSH, tá certo? São regulados pelo ACTH. Temos a zona fasciculada, que produz o cortisol, que é um glicocorticoide. Essa é regulada também pelo ACTH. E temos a zona glomerulosa, produtora da aldosterona, que é um mineralocorticoide. Prestem atenção aqui. 70% da zona glomerulosa é regulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona e não pelo ACTH. O ACTH só é responsável por 30% da função da zona glomerulosa. Essa informação é relevante. O que a aldosterona faz? Relembrando, puxa sódio para dentro do corpo e joga fora potássio e H+. Então, induz o que a aldosterona? Induz hipernatremia, hipocalemia e alcalose metabólica. Sobre o cortisol, pessoal, um glicocorticoide que atua no metabolismo intermediário, atua no sistema imunológico e no sistema cardiovascular. Ele é o hormônio do estresse metabólico. Nos prepara para situações de fuga, de luta, atua nas reservas corporais, promovendo o catabolismo de proteínas, catabolismo de lipídios. Para que isso? Para que sejam substratos para a produção de glicose, para a gliconeogênese, que é o nosso combustível para situações de estresse. O cortisol ele sofre uma flutuação ao longo do dia, o que a gente chama de ritmo circadiano. Por quê? Ele vai estar baixo em momentos em que a gente, teoricamente, não é para estar estressado. E vai subir em momentos de maior estresse, em que a gente tem uma tensão maior. Então, o valor mais baixo do cortisol, pessoal, vai ser à noite. Geralmente, ao redor de 23, 24 horas do dia, o cortisol vai estar com seu valor mais baixo, pode até estar zerado. E ele vai subir, vai estar mais alto entre 5 a 6 horas da manhã. Então, esse é o momento de pico do cortisol. Então, prestem atenção a esse ciclo circadiano do cortisol, esse ritmo circadiano que é importante para fins de tratamento e diagnóstico. Vamos falar inicialmente da síndrome de Cushing, que é a síndrome, seja conjunto de sinais e sintomas decorrentes da exposição prolongada e excessiva aos glicocorticoides. Principal etiologia, pessoal, é o Cushing exógeno, ou seja, o indivíduo que faz uso exógeno terapêutico, geralmente, do corticoide. Então, pode ser a prednisona por tempo prolongado, pode ser cortisóide de depósito, como dexametasona. É mais comum na quarta década de vida e predomina em mulheres, 3 mulheres para cada um homem. Em relação às síndromes de Cushing endógenas, tá certo? Não causadas pelo uso de corticoide exógeno, porque prestem o seguinte, pessoal, prestem atenção no seguinte. O uso do corticoide exógeno é a principal causa de síndrome de Cushing, mas isso não vai aparecer na prova, porque é muito fácil de identificar. Vai dizer que o indivíduo usa corticoide de longo prazo e tem uma sintomatologia característica de Cushing, é muito fácil o diagnóstico. Então, a prova vai cobrar as causas endógenas. Dentro das causas endógenas, a gente tem dois grandes grupos. O ACTH dependente e o ACTH independente.
No ACTH dependente, que é a maioria, principal etiologia, a doença de Cushing, que é um adenoma hipofisário produtor de ACTH, e temos a síndrome do ACTH ectópico, ou seja, uma estrutura fora da hipófise produz o ACTH. ACTH independente, principais causas são patologias da adrenal, que podem ser benignas ou malignas. Apresentação clínica. Geral, o indivíduo vai ter ganho de peso, vai ter uma obesidade centrípeta, o indivíduo pode ter hipertensão, diabetes. Lembrar que cortisol é o hormônio do estresse, aumenta a glicemia, é um hormônio contra-insulínico. O indivíduo pode ter fadiga, faces em lua cheia, pletora facial, gibosidade é uma característica, ou seja, aumento da gordura nessa porção aqui, abaixo da nuca, tá certo? Alterações cutâneas, hirsutismo, fragilidade cutânea, equimose, espinhas, acne, estrias violáceas largas maiores do que 1 centímetro, isso é bem característico. Uma fraqueza muscular, porque pela proteólise, especialmente fraqueza proximal, podemos ter dano ao osso, osteopenia, osteoporose, sinais e sintomas neuropsiquiátricos e disfunção gonadal. Então, a mulher pode ficar infértil, a mulher pode não ovular, pode ter oligoamenorreia e o homem pode ter disfunção erétil. Em relação aos achados laboratoriais, prestem atenção, são dicas importantes. Podemos ter dislipidemia, aumento de HL, triglicerídeos e queda do HL, e essa parte é muito importante. Teremos uma leucocitose neutrofílica, vocês devem estar acostumados a ver nas enfermarias. Indivíduo que faz corticoide sistêmico em dose alta faz leucocitose neutrofílica. Temos uma eosinopenia e linfopenia, ou seja, eosinófilo, linfócito cai, neutrófilo sobe. E temos também, pessoal, uma hipocalemia, porque o que é que acontece? Apesar de ser um glicocorticoide, tá certo? Na síndrome de Cushing, quando ele está em produção excessiva, tem muito no organismo, ele acaba adquirindo um efeito mineralocorticoide também. Então, tem uma função semelhante à aldosterona quando em grande quantidade no corpo humano, certo? Seguindo aqui. Questão 6PR 2013, acesso direto. Todos os achados laboratoriais abaixo são características da síndrome de Cushing, exceto neutrofilia, perfeito, hipopotassemia, hipocalemia também, o que é que acontece? Já disse, muito glicocorticoide, acaba tendo um efeito mineral também, então elimina o potássio, hipocalemia. Eosinopenia, perfeito. Linfocitose, não, é linfopenia. Hipernatremia a gente pode ter? Pode, pelo quê? Pelo mesmo efeito mineralocorticoide do excesso de glicocorticoide. O que é que o mineralocorticoide faz? A aldosterona retém sódio e elimina potássio. Então, excesso de glicocorticoide pode funcionar como a aldosterona, causando hipernatremia também. Resposta, gabarito, letra D. Mais questãozinha agora. R3 de Clínica 2018. Tentem responder mais uma vez sozinhos, que agora a gente vai falar a respeito do diagnóstico da síndrome de Cushing, que cai muito em prova. Então, suspeitou de síndrome de Cushing, pessoal, o que é que a gente faz inicialmente? Descarta o uso de corticoide exógeno. Isso é muito simples de se fazer, tanto na prática quanto na prova. Uma vez feito isso, a gente vai precisar confirmar o hipercortisolismo. Depois de confirmar, a gente vai definir a etiologia. Então, primeiro passo, confirmar o hipercortisolismo. Excluir o uso crônico de corticoide, mais uma vez reforçando aqui, a gente presta atenção, tem 3 testes. A positividade para 2 desses 3 testes confirma o hipercortisolismo. Que testes são esses? Prestem bem atenção. Cortisol livre urinário em 24 horas, então não é uma amostra isolada de urina, tem que ser a urina coletada ao longo de 24 horas. Dosagem do cortisol salivar noturno, geralmente às 23 horas. E supressão com 1 mg de dexametasona overnight, ou seja, à noite. Então, preste atenção que a dose precisa ser memorizada, 1 mg. Faz 1 mg de dexametasona, no indivíduo normal, o que vai acontecer? Essa dexametasona vai inibir o eixo hipotálamo hipófise adrenal, e o cortisol dosado na manhã seguinte vai estar baixo. Quando ele não está baixo, ele persiste alto, confirma-se que há uma produção independente de cortisol no ser humano, confirma-se o hipercortisolismo. 2 desses 3 testes alterados confirmou hipercortisolismo. Segundo passo, definir a etiologia. E aí a gente vai fazer a dosagem do ACTH, que geralmente o valor normal é entre 10 a 50, dependendo da referência, mas os valores que a gente usa para definir se é ACTH dependente ou independente são um pouco diferentes. Então, se o ACTH está menor do que 10, a gente considera um ACTH baixo, o que é que está acontecendo? A produção de cortisol na adrenal independe do ACTH. Então, a produção independente da adrenal. Então, a adrenal, de forma autônoma, está produzindo um excesso de cortisol. Então, a causa deve ser na própria adrenal. Vamos fazer uma imagem de abdômen. A tomografia é suficiente, mas a ressonância também pode ser.
Pode ser uma lesão benigna, geralmente ela é menor do que 3 centímetros de diâmetro, ou pode ser maligna, um carcinoma adrenal, que costuma ser maior do que 6 centímetros, ok? Se o ACTH for maior do que 15 a 20, lembrar que a referência geralmente 10 a 50, mas maior do que 15 a 20, para fins do diagnóstico de síndrome de Cushing, a gente considera aumentado. Então, é uma síndrome de Cushing que depende do ACTH. Então, alguma coisa está fazendo uma produção excessiva de ACTH que está estimulando a adrenal. O problema não é da adrenal. Alguma coisa está mandando ela trabalhar e ela vai lá e trabalha. Que causas podem ser essas? Doença de Cushing, ou seja, um adenoma lá na hipófise que está produzindo ACTH, ou uma síndrome do muito ACTH ectópico. Por que eu usei essa expressão muito ACTH ectópico? Porque geralmente o ACTH aqui, pessoal, ele é muito alto, maior do que 200, pode chegar inclusive. Então, ou é um adenoma na hipófise que está produzindo muito ACTH, ou então alguma outra estrutura fora da hipófise que está produzindo. Existe um teste de supressão com a dexametasona que pode distinguir entre esses dois tipos. É o chamado Liddle 2, certo? Então, o número 2, desculpe, se refere ao segundo passo, que é a definição da etiologia. A gente faz uma dose cavalar de dexametasona, olha, 2 mg de 6 horas por 48 horas, diferente daquele outro teste que é apenas 1 mg de dex. O que é que acontece? Na doença de Cushing, a gente ainda tem um certo feedback negativo presente. Então, se a gente fizer altas doses de dexametasona, a gente consegue inibir a secreção do ACTH, por conseguinte, de cortisol. Porém, na síndrome do muito ACTH ectópico, ele não respeita o feedback, ele não respeita nada. Pode dar o corticoide que for, na dose que for, ele vai continuar produzindo ACTH, o ACTH não vai cair, nem o cortisol. Ok? Outra estratégia que a gente tem para definir a etiologia nesse segundo passo é, uma vez mostrando que é ACTH dependente, se depende da produção da ACTH, a gente vai buscar a causa mais comum, que é a doença de Cushing. Então a gente vai lá, faz uma ressonância nuclear magnética da célula túrcica e vê se tem algum adenoma. Pode ser um microadenoma, que a maioria dos casos da doença de Cushing é por microadenoma, ou macroadenoma, quando ele é maior do que 1 centímetro, certo? No entanto, se a ressonância da célula túrcica for negativa, ou então o teste do Liddle 2 não suprimiu o cortisol, temos a síndrome do muito ACTH ectópico, tá certo? Mais uma vez aqui reforçando. E o que é que vai acontecer? Na síndrome da secreção ectópica do ACTH, pessoal, a principal etiologia é o carcinoma de pequenas células do pulmão ou outras células. Então, qual é o exame que a gente vai fazer para tentar dar o diagnóstico na síndrome da ACTH ectópico? Fazer uma tomografia de tórax. Se a tomografia de tórax for negativa, a gente pode fazer de região cervical e de abdômen, procurar outras neoplasias, mas começa pela TC de tórax, porque o carcinoma de pulmão é o mais comum relacionado à síndrome ectópica da ACTH. Vamos lá. CSPE 2018 R3 de clínica. No paciente com suspeita de síndrome de Cushing, os exames de rotina apresentam um ACTH de 4, ou seja, ACTH menor do que 10. Então, já disse que é síndrome de Cushing, então já passamos do primeiro passo, teoricamente já confirmou o hipercortisolismo. Ele está no segundo passo, que é saber se é ACTH dependente ou independente. Se o ACTH está baixo, é ACTH independente, então a adrenal está trabalhando de forma independente, de forma autônoma. Todas as alternativas abaixo são causas de síndrome de Cushing ACTH independentes, exceto doença de Cushing depende do ACTH, adenoma adrenal não depende, tá certo? Carcinoma adrenal depende do ACTH, não dependem. Cushing iatrogênico por uso de corticoide exógeno, depende do ACTH, não depende. Hiperplasia micronodular das adrenais, o problema é da adrenal, tá certo? Também não depende de ACTH, adrenal que resolve produzir cortisol por conta própria. Então, a única que não é ACTH independente, no caso é ACTH dependente, é a doença de Cushing. Resposta letra A. Seguindo, vamos falar agora da deficiência do cortisol, o contrário da síndrome de Cushing. Temos a insuficiência adrenal. Ela pode ser de dois tipos, pessoal, secundária ou primária. Prestem atenção que isso faz toda a diferença. Na secundária, o problema não está na adrenal, o problema é fora dela. O que é que acontece? Essa é a causa mais comum, falta estímulo do ACTH. Então, não tem ACTH, a adrenal não trabalha. E qual é a principal causa? A principal causa é essa daqui, ó, o uso crônico
de corticoides. O que é que faz? O uso crônico de corticoide inibe o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal e a gente observa a atrofia, uma atrofia da hipófise, uma atrofia da adrenal. Essa é a principal causa, mas essa também é facilmente reconhecida. Por quê? É aquele indivíduo que faz o uso crônico de corticoide e de repente suspende o corticoide exógeno e aí a adrenal está atrofiada, não vai conseguir produzir cortisol em curto prazo. O indivíduo faz insuficiência adrenal, certo? Também pode ser por doenças lá no hipotálamo ou na hipófise. Uma cirurgia transfenoidal que retirou parte da hipófise, um adenoma hipofisário que cresceu e provocou um pan-hipopituitarismo, a síndrome de Sheehan, que é a necrose hipofisária periparto, a mulher teve uma complicação do parto, um choque hemorrágico, e aí levou, tá certo, a uma necrose lá da hipófise. E o que é que a gente observa aqui, pessoal, na secundária? O que é que acontece? Não tem ACTH. Lembra de um dos primeiros slides da aula? O que é que anda junto com a ACTH? O hormônio melanotrófico. Se não tem ACTH, não tem hormônio melanotrófico, então não há hiperpigmentação na insuficiência adrenal secundária. Na primária, também chamada doença de Addison, o problema é primário da adrenal. Adrenal que não consegue produzir o cortisol. Então, nesse caso, nem adianta dar ACTH, porque a adrenal não vai conseguir funcionar. Então, nesse caso, a gente tem hiperpigmentação. Por que hiperpigmentação? Não tem cortisol. Cortisol não vai inibir a secreção do ACTH, não vai fazer feedback negativo. Então, ACTH aumentado significa também hormônio melanotrófico aumentado, então tem hiperpigmentação. Principal causa é autoimune, então é uma destruição autoimune da adrenal e preste atenção nesse seguinte, vai andar junto com outras doenças autoimunes. Lembra, doença autoimune gosta de outra doença autoimune, então doença de Addison por adrenalite autoimune anda junto com o quê? Com vitiligo, diabetes mellitus tipo 1, candidíase mucocutânea, alterações de tireoide, ok? E outra coisa importante, além da hiperpigmentação, a gente também vai observar a hipercalemia. Então, hiperpigmentação e hipercalemia só aparecem na primária. Por quê? Porque na primária a gente tem a perda de glicocorticoide e também vai perder a aldosterona, vai perder o mineralocorticoide. Na secundária, a gente não perde a aldosterona, tá certo? Pode perder um pouquinho, porque a maior parte da aldosterona é regulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, na primária, a gente perde a aldosterona, então vai ter hiperpigmentação e hipercalemia. Hiponatremia, a gente pode ter nos dois tipos, ok? Apresentação clínica, astenia, hipotensão. Lembrar o que, pessoal? Que cortisol é necessário para o efeito permissivo das catecolaminas nos vasos sanguíneos. Então, o indivíduo faz hipotensão se não tem cortisol. Pode ter hipoglicemia, lembrar o que? Que cortisol é um hormônio contra-insulínico. Pode ter perda de peso e um quadro abdominal, de dor abdominal, lembrando o abdômen agudo, com náuseas e vômitos. Hiponatremia em qualquer tipo, mas hipovolemia e hipercalemia só aparecem na primária, porque é aquela que a gente perde a aldosterona. Acidose metabólica leve a gente pode ter também, principalmente quando perde a aldosterona. O oposto, no laboratório, a gente vai ver em relação à síndrome de Cushing. Então, leucopenia, neutropenia e aumenta eosinófilos e aumenta linfócitos, certo? Diagnóstico. Pode ser com a dosagem do cortisol basal às 8 horas da manhã, menor do que 5 indica, menor do que 3 confirma, maior do que 18 exclui insuficiência adrenal. Entre 5 e 18 a gente precisa dos testes dinâmicos, teste da cortrosina, teste da insulina, dificilmente será cobrado em prova. Tratamento é repondo corticoide. Se for na secundária, pessoal, a gente só repõe o glicocorticoide. Se for na primária, a gente precisa repor o glicocorticoide e o mineralocorticoide, que geralmente é a fluorocortisona, que é um mineralocorticoide manipulado em farmácia de manipulação. CSPE 2020, acesso direto. Mulher, 39 anos, portadora de artrite reumatoide, usuária crônica de 20 mg de prednisona. Evoluiu com úlcera péptica perfurada do adenal e peritonite. Na tentativa de evitar insuficiência adrenal aguda, o anestesista faz hidrocortisona endovenosa na indução. Isso é importante. O paciente que faz uso crônico de corticoide passa por uma situação de estresse metabólico, precisa aumentar a dose do corticoide. E às vezes, se for um estresse grande como é esse, um choque séptico, uma cirurgia, precisa fazer hidrocortisona venosa durante a cirurgia para evitar, tá certo, a insuficiência adrenal, porque o eixo está todo inibido pelo uso crônico de corticoide. Quais os sinais clínicos levantariam a suspeita dessa complicação, ou seja, da insuficiência adrenal? Hipercalemia e bradicardia? Não, pessoal, bradicardia não. Hipercalemia poderia aparecer? Não. Por que hipercalemia não aparece? Porque nesse caso a insuficiência adrenal seria o quê? Secundária, a inibição lá do hipotálamo e da hipófise pelo uso crônico de corticoide. Hipercalemia só aparece, tá certo, na primária e não na secundária. B. Hipotensão e hiponatremia. Opa, hipotensão pode acontecer, não é por desidratação, a hipotensão é pela falta do efeito permissivo
dos cortisol nas catecolaminas e hiponatremia aparece em qualquer tipo de insuficiência adrenal. C. Insuficiência hepática, não. Insuficiência hepática não é manifestação da insuficiência adrenal. Hipocalcemia, não. A insuficiência adrenal pode cursar com hipercalcemia até em 10, 20% dos casos, mas hipocalcemia não. Convulsão e hiperreflexia, isso é manifestação de hipocalcemia e não da insuficiência adrenal. Então, hipotensão, hiponatremia, lembrando que hipercalemia não, hipercalemia só ocorre, tá certo, na insuficiência adrenal primária, assim como a hiperpigmentação. Resposta, letra B de bola. Seguindo aqui. CSPE 2014, acesso direto. Tentem responder, que a gente vai falar agora de um tema muito importante também em prova de residência, também na CSPE. Vamos falar do incidentaloma adrenal, uma entidade clínica muito frequente na prática clínica e em prova. Conceituando incidentaloma adrenal, seria uma massa adrenal maior do que 1 centímetro, assintomática, descoberta incidentalmente, está aí o nome incidentaloma, em exames de imagem do abdômen na ausência de achados clínicos sugestivos de doença adrenal. Resumindo, é um paciente que faz um exame de imagem do abdômen, uma tomografia e ressonância, por qualquer outro motivo e acha uma lesão, uma massa adrenal. Primeira coisa, pessoal, não vá com sede ao pote, não funcione essa lesão. Então, não está recomendado funcionar essa lesão, certo? Cuidado com isso. A maioria dos incidentalomas, 80%, felizmente é uma lesão benigna e não funcionante. É um adenoma não funcionante. Diante de todo incidentaloma adrenal, o que é que as provas gostam de perguntar? Perguntar o que é que a gente deve fazer, qual a nossa conduta. E aí, pessoal, a gente tem que ter duas perguntas a serem respondidas na nossa cabeça. A primeira delas é se esse adenoma ele é funcionante, se esse incidentaloma ele é funcionante, se ele produz alguma substância. Essa é a primeira pergunta. A ordem dos fatores aqui altera o resultado. Então, primeiro saber se é funcionante, segundo saber se é maligno, certo? Então, o que é que a gente faz para saber se é funcionante? Para todos os pacientes, a gente vai pesquisar feocromocitoma, metanefrinas, catecolaminas plasmáticas urinárias e vai investigar hipercortisolismo, vai investigar síndrome de Cushing. Se o indivíduo for hipertenso e ou tiver hipocalemia, a gente investiga hiperaldo primário, aldosterona e atividade renina plasmática. E se for uma mulher virilizada, a gente vai pesquisar, tá certo? Hiperandrogenismo, dosagem de testosterona total e sulfato de DEA. Certo? Definiu se é funcionante ou não, a gente vai perguntar se é maligno ou benigno. E aí, pessoal, a punção da lesão não costuma diferenciar. O que costuma diferenciar são os achados tomográficos. Então, o que é que sugere benignidade? Uma atenuação na tomografia menor do que 10 unidades Hansel. Uma sugere malignidade maior do que 10, especialmente maior do que 20, 25. Tamanho. Se menor do que 4, sugere ser benigna, maior do que 4, maligna. Se tiver um washout, ou seja, o clareamento do contraste após 10 minutos rápido, sugere benignidade. Se for lento, menor que 50%, sugere malignidade. Se sugerir benignidade, a gente faz o segmento laboratorial, sabe, pesquisar se é funcionante ou não, e radiológico, a cada 6 a 12 meses. Se sugerir malignidade, a gente vai e tira aquele adrenal, faz uma adrenalectomia. Ok? Então vamos voltar para a questão 2014, acesso direto. Homem de 65 anos, numa consulta de rotina, descobre na tomografia de abdômen um nódulo adrenal de 1,8 por 1,2. Consulta de rotina, achado incidental de massa adrenal, incidentaloma. O paciente é hipertenso há 5 anos, todas as alternativas abaixo apresentam exames de screening para um adenoma funcionante de adrenal, exceto. Letra A, relação aldosterona renina sérica, sim, tem que pesquisar hiperaldo, porque ele é hipertenso, também teria se tivesse hipocalemia. Teste da supressão de cortisol com 1 mg de dexametasona, investigar se tem hipercortisolismo, perfeito. Metanefrinas urinárias, pesquisar o que, pessoal, se tem feocromocitoma. Ácido vanil mandélico sérico, pessoal. Não, ácido vanil mandélico, antigamente era realizado, especialmente na urina, para investigar feocromocitoma, mas é um exame mais obsoleto, pouco acurado, não se faz mais. Tem que ser catecolaminas ou metanefrinas. E é cortisol urinário nas 24 horas para avaliar hipercortisolismo, síndrome de Cushing, perfeito. Então, gabarito da questão, letra D de dado. Vamos adiante. R3 de Clínica Médica 2021. Tentem responder que a gente vai falar um pouquinho agora sobre as paratireoides. As paratireoides são glândulas pequenininhas, geralmente em número de 4, que ficam ali por trás da tireoide. Tem a função de regular os níveis plasmáticos de cálcio e faz isso através da secreção de um hormônio chamado PTH. PTH age nos ossos, liberando cálcio e fósforo para o sangue. Age nos rins, retendo o cálcio
e secretando fósforo, então vai aumentar a fosfatúria e reter o cálcio, e vai ativar a produção de vitamina D lá no parênquima renal, certo? Então, qual é o efeito final do PTH? Aumenta o cálcio e reduz o fósforo. E como se regula o PTH? O que é que estimula a sua secreção? Hipocalcemia. Se o cálcio cai, estimula o PTH, porque o PTH vai aumentar o cálcio. Por sua vez, se o fósforo sobe, o fósforo estimula o PTH, porque o PTH vai fazer o fósforo cair, certo? E o que é que suprime a secreção do PTH? Hipercalcemia. Se o cálcio sobe, sinaliza que o PTH não precisa mais aumentar o cálcio seco, então o PTH cai. E o excesso de vitamina D, por feedback negativo, também reduz a secreção do PTH. Quando a gente tem uma hiperfunção das paratireoides, nós temos um hiperparatireoidismo, desculpem, que pode ser de dois tipos, secundário ou primário. Como o próprio nome diz, secundário, o problema não está na paratireoide, tá certo? A paratireoide só está aumentando a produção do PTH por um aumento fisiológico, é uma resposta a alguma solicitação extraglandular. Então, ele vai aumentar o PTH para manter o cálcio normal. Principal causa de hiperpara secundária, vocês veem demais na prática clínica, é o doente renal crônico. O que é que acontece no doente renal crônico? Ele tem uma retenção de fósforo, e essa retenção de fósforo faz o que, pessoal? Quela o cálcio e faz o cálcio cair. Então tem aumento de fósforo, tem queda de cálcio, tanto a hipocalcemia como a hiperfosfatemia vai lá na paratireoide e aumenta o PTH, certo? Já no hiperpara primário, o problema é da própria paratireoide. A paratireoide resolve, de forma autônoma, independente, aumentar a produção do PTH. Então, é um aumento patológico do PTH. Não depende de função renal, não depende de vitamina D, não depende do cálcio. A paratireoide produz PTH porque ela resolve produzir, e aí teremos um aumento do PTH, do cálcio e do fósforo. Certo? E qual a definição de hipercalcemia? Já que falaremos muito de hipercalcemia a partir de agora. Seria um cálcio iônico maior do que 5,5 ou um cálcio corrigido de acordo com a albumina maior do que 10,2 a 10,5. Certo? Sobre hiperparatireoidismo primário, pessoal. A principal etiologia é um adenoma solitário e esporádico, ou seja, sem relação com a herança familiar, lá na paratireoide, responsável por mais de 80% dos casos. A segunda causa é uma hiperplasia nas paratireoides. A maioria ela é assintomática, o diagnóstico ele é ocasional. O indivíduo vai fazer um rastreio, um exame laboratorial de rotina e acha um cálcio alto, na investigação descobre o hiperpara. Ela é a principal causa de hipercalcemia, especialmente no ambulatório. Pode trazer uma sintomatologia quando o paciente ele é muito questionado, mas geralmente é uma sintomatologia inespecífica. Fraqueza muscular, mialgia, artralgia, constipação, nefrolitise, distúrbios psiquiátricos, úlcera péptica e, em casos mais extremos, mais graves, uma doença óssea conhecida como osteofibrose cística. O diagnóstico, via de regra, pessoal, é através da dosagem do PTH e do cálcio. PTH elevado, cálcio aumentado, sem outra justificativa, está feito o diagnóstico, não precisa de exame de imagem. A gente só faz exame de imagem quando a gente vai planejar o tratamento cirúrgico. Outros achados: aumenta a excreção urinária de fósforo e de cálcio, produz uma acidose metabólica hiperclorêmica, que é uma acidose tubular renal, geralmente uma acidose tubular do tipo 2, aumenta a retenção de ácido úrico e, em casos extremos de grande doença óssea, por isso que eu coloquei um asterisco, vai aumentar a fosfatase alcalina. Casos leves não aumentam, só casos graves com muito acometimento ósseo. Certo? E quando é que a gente opera o hiperpara primário? Isso é muito cobrado em prova. Via de regra, pessoal, no hiperpara primário, uma hipercalcemia branda, no indivíduo assintomático, a gente só faz a observação clínica. Mas, em algumas situações, mesmo nos assintomáticos, a gente vai operar. E para a gente operar, a gente tem que ter convicção. Preste atenção nessas iniciais. O C de cálcio maior do que 1 mg acima do limite superior de normalidade. O O de osteoporose, ou então fratura patológica, que é um equivalente clínico. O NV não vai conseguir acompanhar o paciente, ou seja, o paciente mora numa cidade muito distante, no interior, então o paciente não vai para as consultas, então a gente pode decidir operar logo. Pela idade, indivíduos jovens, a gente também tende a operar. Calciúria, ou seja, o cálcio urinário muito alto, o indivíduo com nefrolitise por cálculo de cálcio também opera. E o SAM não se refere à função renal, clínica creatinina menor do que 60. Atenção, não caiam nessa pegadinha aqui, ó, PTH, nível de PTH, não é critério para a gente operar o paciente com hiperpara primário, ok? Vamos lá, CSPE 2021 R3 de clínica médica. Em relação ao hiperparatireoidismo primário, assinala a alternativa incorreta. Questão interessante.
Os marcadores séricos e urinários de remodelamento ósseo são úteis para o diagnóstico do hiperparatireoidismo primário. Fosfatase-alcalina é útil, pessoal. Eu disse a vocês que ela só aumenta em casos graves de grande doença óssea. Lá no começo da doença não aumenta, então ela não é útil. B. Queixas como fraqueza, fadiga, apatia, problemas de concentração e alterações em testes neuropsiquiátricos podem ser encontrados nas formas leves do hiperparatireoidismo primário, verdadeiros sintomas inespecíficos que não levam à suspeita clínica. C. Preste atenção nessa afirmativa. Níveis inapropriadamente normais de PTH na presença de hipercalcemia são fortemente sugestivos de hiperpara primário, verdadeiro, pessoal. O que ele quer dizer com isso? Um PTH num contexto de hipercalcemia era para estar como? Suprimido, porque o cálcio aumentado suprime secreção do PTH. Se ele está normal, ele está inapropriadamente normal. Era para ele estar baixo. Se ele está normal, então ele está mais alto do que deveria. Então isso sugere hiperpara primário de verdade. D. Os achados anatomopatológicos, na maioria dos casos, 80 a 85, correspondem a adenoma único de paratireoide. Perfeito. E nos casos assintomáticos de hiperpara primário, a indicação cirúrgica se taxa de filtração glomerular menor que 60. É o SAM, é função renal, menor do que 60 ml por minuto. Indicação cirúrgica verdadeiro, única incorreta. Letra A foi o gabarito. Certo? CESPE 2013, acesso direto, mais uma questão, dê um pause que a gente vai falar agora de outras causas de hipercalcemia, especialmente as causas neoplásicas. Hipercalcemia no contexto de neoplasia maligna é muito comum. E ao contrário do que muita gente pensa, o principal mecanismo fisiopatológico não é por invasão e destruição do osso. É a hipercalcemia humoral do câncer, responsável por 80% dos casos. Nesse caso, pessoal, é uma síndrome paraneoplásica. O câncer, especialmente subtipo histológico de células escamosas, epidermoide, produz um hormônio PTH relacionado. É um peptídeo semelhante ao PTH, mas ele que não é dosado pelos métodos de dosagem do PTH endógeno. Por isso que o PTH endógeno está baixo. É a causa mais comum de hipercalcemia grave, especialmente em pacientes internados. Os principais cânceres: mama, pulmão, pâncreas, endométrio e rim. Segunda causa de hipercalcemia relacionada à neoplasia é a hipercalcemia osteolítica local, ou seja, o tumor está lá no osso, seja primário do osso ou seja metastático, aumenta a produção de citocinas que vão aumentar a atividade dos osteoclastos e destruir o osso. Mieloma, leucemia, linfoma e doenças metastáticas ósseas. Lembrar que neoplasia é a causa mais comum de hipercalcemia grave, especialmente no hospital. Se o indivíduo está hospitalizado e faz uma hipercalcemia, a gente pensa em neoplasia maligna e não hiperpara primário. Outra causa de hipercalcemia é a produção aumentada da 1,25-hidroxivitamina D ou calcitriol. Doenças granulomatosas como sarcoidose, tuberculose, linfoma e neoplasia de ovário, especialmente o subtipo disgerminoma, pode levar à hipercalcemia por esse mecanismo. Em casos extremos de hipercalcemia, que casos extremos são esses? Um cálcio corrigido elevado, muito elevado, ou seja, maior do que 14, ele considera uma hipercalcemia grave, ou então hipercalcemia moderada com sintomas relacionados à hipercalcemia. Que sintomas são esses? Diabetes insípidos, então o indivíduo faz o quê? Poliúria, o indivíduo tem vômitos, alteração do sistema nervoso central, o indivíduo fica muito desidratado. A gente trata como crise hipercalcêmica, que geralmente a gente aborda num contexto também de emergências oncológicas. Então, o aumento da calcemia induz vômitos e poliúria, então o indivíduo cursa muito comumente com desidratação. Então a principal medida, a primeira, pessoal, é a hidratação. Furosemida baixa o cálcio? Baixa. Mas cuidado, a gente só faz no indivíduo após hidratação, ou seja, no indivíduo com hipervolemia. Via de regra, a gente não faz. A gente começa a hidratar e hidrata valendo aqui, pessoal. 2 a 3 litros rapidamente em 1 a 2 horas. Certo? Outras medidas, a gente tem o bifosfonato, inibem a reabsorção óssea, os ácidos zoledrônicos e o pamidronato, mas aqui só começa a agir, pessoal, após 2 a 3 dias e dura 1, 2, até 3 semanas, tá certo, o seu efeito. Calcitonina, antagonista do PTH, tem um início de ação mais rápido entre essas drogas. Com 2 a 6 horas começa a fazer efeito, mas ele é transitório, tá certo? Dura poucas horas. Os calcimiméticos, como por exemplo o sinacalcete, também vão inibir a secreção de PTH, vão baixar o cálcio. Corticoides só é útil nas neoplasias hematológicas e nas doenças granulomatosas, aquelas que envolvem a produção do 1,25-hidroxivitamina D. E em casos extremos de hipercalcemia grave e refratária, a gente vai lançar mão da diálise, especialmente da hemodiálise. Então vamos lá. CSPE 2013, acesso direto. Qual das neoplasias abaixo está mais comumente associada à hipercalcemia por estímulo da 1,25-hidroxivitamina D?
Letra E, mieloma múltiplo, não. Mieloma múltiplo é porque por invasão óssea, aumento da produção de citocinas e aumento da reabsorção. Carcinoma epidermoide de pulmão, pessoal, carcinoma epidermoide de pulmão leva a hipercalcemia pela secreção do hormônio relacionado ao PTH, assim como o carcinoma papilífero de tireoide e o adenocarcinoma de pulmão. Aquele que aumenta a produção da vitamina D, do calcitriol, é o de germinoma de ovário, junto com alguns linfomas e doenças, tá certo? Como sarcoidose, tuberculose, doenças granulomatosas. Resposta, letra A. CSPE 2018 R3 de clínica médica. Paciente de 68 anos chega ao serviço de urgência com cálcio sérico maior do que 14, então a hipercalcemia grave, é uma crise hipercalcêmica. Com poliúria, diabetes insípida nefrogênica, alteração do sistema nervoso central, ou seja, do seu nível de consciência há 2 dias. Todas as alternativas abaixo contêm formas de tratamento para hipercalcemia severa, exceto diuréticos tiazídicos. Não caiam nessa pegadinha, pessoal. Não utilize hidroclorotiazida ou lítio, porque ambos aumentam o cálcio. Então, faz o efeito contrário. Então, diurético tiazídico, não. A gente usa diurético de alça, furosemida, desde que o indivíduo esteja euvolêmico, especialmente se estiver hipervolêmico. Então, letra A já é a resposta. B, solução salina isotônica é o melhor tratamento, é o primeiro. Calcitonina é aquele que tem ação mais rápida. E os bisfosfonatos, pamidronatos e olendronatos, são aqueles que têm um efeito mais duradouro e a gente usa sempre também. Resposta letra A, mais uma vez, não utilize hidroclorotiazida ou lítio nos indivíduos com hipercalcemia. CSPE 2019, acesso direto. Uma paciente com neoplasia de mama metastática, prestem atenção, para o esqueleto, foi trazida para a emergência sonolenta, olha a informação, desidratada. Exames mostraram cálcio corrigido de 17,5, creatinina de 4,5, ou seja, insuficiência renal aguda, provavelmente pré-renal, como é comum na hipercalcemia. Qual das medidas abaixo promoveria a redução mais rápida dos níveis séricos de cálcio nesse caso? Cuidado, pessoal, com isso. Vamos lá. Ácido zoledrônico, os bifosfonatos começam a agir com 2 a 3 dias, então a gente já corta. Sinacalcete também demora um pouco mais, tá certo? Demora algumas horas a mais, em torno de 8, 10 horas, até 12 horas. Então vamos deixar interrogado. Furosemida começa a agir em poucas horas, então vamos deixar também interrogado. Dexametasona não serve, porque aqui o mecanismo não é hiperprodução de vitamina D. Calcitonina, já disse que é o que começa mais rápido, começa a agir com 2 a 4 horas. Então, sinacalcete começa a agir depois, a gente já corta. Furosemida, pessoal, começa a agir com um intervalo de tempo muito próximo da calcitonina, mas cuidado aqui, a gente não vai fazer furosemida para esse paciente, porque está desidratada e com insuficiência renal aguda, provavelmente de etiologia pré-renal. Então, cuidado com essa pegadinha. Furosemida não, de jeito nenhum, no indivíduo desidratado. Então, calcitonina é aquele de ação mais rápida nesse caso. Resposta letra E. Seguindo, vamos falar um pouquinho agora do hipopara. A etiologia principal do hipopara, pessoal, é iatrogênico, é pós-cirurgia, especialmente após tireoidectomia, seja tireoidectomia total ou subtotal. Como é que vai estar o PTH? Obviamente o PTH vai estar baixo, não tem paratireoide para produzir PTH, ele vai estar baixo. Se ele vai estar baixo, o cálcio cai junto com ele, mas o fósforo aumenta, porque o PTH aumenta a excreção urinária do fósforo. Não tem PTH, o fósforo fica retido pelos rins. Clínica. Aumento da excitabilidade neuromuscular. Então, o indivíduo pode ter câimbras, parestesias, tetania, laringoespasmo e broncoespasmo, fazendo desconforto respiratório, convulsões, alteração do sistema nervoso central, arritmias cardíacas, especialmente aquelas consequentes ao prolongamento do intervalo QT. Então, lembrar aqui, hipocalcemia e hipocalemia prolongam o intervalo QT, predispõe a taquicardia ventricular polimórfica do tipo torsade de Puan. Diarreia e catarata também são manifestações possíveis. Nos casos de hipocalcemia crônica, a gente pode ter calcificações nos gânglios da base, como a gente está vendo aqui. O indivíduo pode cursar com sintomas extrapiramidais. 2 sinais clínicos de exame físico da semiologia da hipocalcemia. A gente tem o sinal de Chivostek. Quando a gente percute a região malar, o que é que acontece? A gente tem uma contração dos músculos da hemiface ipsilateral, aquele que a gente percutiu, e temos o sinal de Trousseau. Quando a gente infla o manguito do tensiômetro 20 milímetros acima da pressão arterial sistólica por pelo menos 3 minutos, o indivíduo faz aquela mão do parteiro, o espasmo carpal, certo? São sinais sugestivos de hipocalcemia. CSPE 2020.2, acesso direto. O sinal de Trousseau, ou espasmo carpal, adução do polegar com flexão do carpo e das metacarfalangianas e extensão das interfalangianas, pode ser observado no seguinte distúrbio
metabólica. Vai ser observado na hipocalemia? Não. Hipernatremia? Não. Hiperfosfatemia, hipercalcemia? Não. É um sinal de aumento da excitabilidade neuromuscular decorrente de hipocalcemia. Resposta, letra C. Mais uma questão, CSPE 2011, acesso direto. Vamos entrar na última glândula dessa aula, vamos falar da hipófise, que embora seja uma glândula bem pequenininha, pessoal, que fica lá na célula túrcica, na base do crânio, ela é um grande maestro, tá certo, das funções endócrinas do nosso organismo. A hipófise, ela é diferenciada em adenohipófise, ou hipófise anterior, e neurohipófise. A neurohipófise, ela não tem célula própria, ela tem ramos axônicos provenientes do hipotálamo e é responsável pela secreção do ADH, o hormônio antidiurético, e também da ocitocina, que é o hormônio responsável pela contração do útero. Já a adenipófise, ela produz hormônios próprios que são regulados pelo hipotálamo, tá certo? E entre eles estão os hormônios TSH, que vai controlar a atividade da tireoide, o ACTH controla a atividade da suprarrenal, as gonadotrofinas controlam as gônadas, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a prolactina, que é o hormônio da lactação. Então, os hormônios da adenipófise, eles são estimulados em sua maioria pelo hipotálamo, com uma exceção à prolactina. A prolactina, ela costuma ser inibida pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo secreta dopamina, que inibe a secreção da prolactina. Todos os outros hormônios da adenipófise são estimulados pelo hipotálamo, certo? Seguindo. Quando a gente tem um hipopituitarismo. O que significa hipopituitarismo? Hipofunção da hipófise. Então a gente tem a redução de quase todos os hormônios por falta de estímulo, tá certo? Com exceção da prolactina. Se a gente não tem um estímulo do hipotálamo, por exemplo, é um adenoma hipofisário que cresceu e passou a pressionar o sistema porta-hipofisário, o que é que acontece? Diminui o estímulo do hipotálamo, com exceção da prolactina, que o estímulo ele é inibitório. Então a prolactina aumenta, todo o resto cai. Que hormônios a gente deve repor via de regra? O hormônio tireoidiano, e a gente acompanha com o T4 livre. Hormônio sexual, a gente acompanha com os hormônios específicos que a gente está repondo. E o corticoide, a gente tenta imitar o cortisol. Não precisa repor mineral corticoide via de regra, por quê? Porque a zona glomerulosa que secreta a aldosterona é regulada pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Essa informação aqui, pessoal, é muito relevante. Não se pede TSH, LH, FSH e ACTH para acompanhar a reposição. O hipotireoidismo, tá certo? Que a gente repõe T4, a gente acompanha com TSH. Mas quando o hipotireoidismo é central, o problema está lá no hipotálamo, na hipófise, não adianta pedir TSH, porque não vai ter TSH, do mesmo jeito que não vai ter LH, FSH e ACTH. Então não adianta acompanhar, não adianta medir, porque o problema é na hipófise. A hipófise não secreta nada disso, então não se pede esses exames para acompanhar, tá certo? A gente dosa os próprios hormônios que a gente está repondo. Sobre tumores hipofisários, também cai com certa frequência. Temos os microadenomas, diâmetro menor do que 1 centímetro, e os macroadenomas, diâmetro maior do que 1 centímetro. 3/4 dos tumores hipofisários são funcionantes e 1/4 são não funcionantes. A prolactinoma é o mais comum, seguido pelo somatotropinoma, que é aquele que secreta GH. Então preste atenção a essa informação que já caiu. Os tipos mais prevalentes de tumores hipofisários, o mais comum é o prolactinoma, que perfaz a maioria dos funcionantes, e depois do prolactinoma, pessoal, o mais comum é o não funcionante. Então, prolactinoma é o mais comum, os outros funcionantes são bem menos comuns. Então, prolactinoma é o mais comum, depois vem os adenomas não funcionantes, para depois virem os outros funcionantes, certo? Preste atenção nessa informação, o CSPE já cobrou esse conceito. Vamos lá. CSPE 2011, acesso direto. Paciente com história de tumor hipofisário há 1 ano em reposição de levotiroxina diária e testosterona injetável mensal. Do ponto de vista laboratorial, quais exames são necessários para o segmento dessas duas reposições, respectivamente? TSH e LH adianta pedir? Não. Hipófise não funciona, não vai produzir. TSH a gente não pede. T4 livre e testosterona sérica. Perfeito, a gente vai pesquisar, a gente vai acompanhar pedindo aqueles hormônios que a gente está repondo. Então, T4 livre e testosterona séricas. T4 livre e sulfato de DEA, não, pessoal, o sulfato de DEA é aquele que é produzido pela adrenal. A adrenal, nesse caso, não vai estar trabalhando porque a gente não tem a CTH. T3 reverso não tem nada a ver e dihidrotestosterona. Não é isso. A gente vai pedir os próprios hormônios que a gente está repondo. Vai pedir levotiroxina, que é o T4 livre, e vai pedir a própria testosterona sérica. Resposta, letra C. Mais uma questão agora, R3 de clínica 2018. Mulher de 38 anos chega ao consultório médico com ressonância da hipófise, apresentando imagem compatível com um adenoma hipofisário.
Qual alternativa apresenta os tipos mais prevalentes de adenomas hipofisários? Doença de Cushing? Não. É aquele adenoma produtor de quê? De ACTH? Não. Linfoma de hipófise? Não, pessoal. Carcinoma de hipófise? Também não. Quais são os dois? O adenoma não funcionante e prolactinoma. São os dois, tá certo, adenomas hipofisários mais comuns. Tá certo? Prolactinoma, que é funcionante, e a quase totalidade dos funcionantes. Depois vem o adenoma não funcionante. Resposta, letra D de dados. Seguindo. Questão da CSPE 2016, acesso direto. Tentem resolver, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia é o aumento de prolactina no sangue. As causas fisiológicas são as mais comuns. Geralmente, as fisiológicas, a prolactina não fica maior do que 50. São elas: gravidez, lactação, amamentação, estimulação torácica, pode ser, por exemplo, um piercing no mamilo, uma drenagem torácica. Entre as causas patológicas, a mais comum é a causada por fármacos, por exemplo, os neurolépticos, risperidona, haloperidol, as fenotiazinas, clorpromazina, isoniazida também, metoclopramida, são todas causas de hiperprolactinemia. O importante é que, geralmente, os fármacos, pessoal, causam uma prolactina aumentada menor do que 100. Quando essa prolactina está maior do que 100, especialmente maior do que 150, 200, a gente pensa logo no prolactinoma, que é a segunda causa patológica. E geralmente são as causas patológicas que são acompanhadas por galactorreia, amenorreia, hipogonadismo e pode causar exotismo em mulheres. O diagnóstico: ressonância nuclear magnética da célula túrcica, e a maioria dos casos de prolactinoma são microprolactinoma, ou seja, são menores do que 1 centímetro. O tratamento da hiperprolactinemia de escolha é o tratamento clínico com agonista dopaminérgico. Lembrar que dopamina inibe a secreção de prolactina. Cabergolina é melhor do que bromocriptina, tem uma melhor posologia, tem menos efeito colateral. A gente só faz cirurgia no segundo caso. Mesmo que seja um macroprolactinoma, pessoal, a gente tenta o tratamento clínico de primeira escolha. E sempre descartar hipotireoidismo. Por quê? Se a tireoide produz pouco T4, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o TRH lá no hipotálamo pela perda do feedback negativo. E o TRH, certo? Ele estimula a prolactina. Então, descartar hipotireoidismo em todo caso de hiperprolactinemia. E se o indivíduo for assintomático e tiver uma prolactina elevada por uma dosagem ocasional, a gente não trata. A gente vai pesquisar um erro laboratorial que pode ser, por exemplo, uma macroprolactina ou big prolactina, tá certo? Então, hiperprolactinemia assintomática a gente não trata, investiga erro laboratorial, resultado espúrio. Vamos lá. CSPE 2016, acesso direto. Não é um critério para tratamento de hiperprolactinemia. Lembrar que a gente trata os sintomáticos. Galactorreia espontânea é um critério. Sintomas neurológicos do adenoma, aqui tem que ser macroadenoma para ter sintoma expansivo. Hipogonadismo e infertilidade são sintomas. Lembrar o quê? Prolactina é hormônio da lactação. A mulher que está amamentando porque teve um filho que acabou de nascer, tudo que ela não quer é engravidar. Então, o que é que acontece? A prolactina inibe a ovulação, inibe o ciclo menstrual, inibe a libido. É por isso que pode provocar hipogonadismo e infertilidade. Prolactina superior a 40, hiperprolactinemia por si só não requer tratamento, tá certo? Se for assintomática, a gente não trata. Resposta, letra B de bola. CSPE 2018.2, acesso direto. Uma jovem de 20 anos queixa-se de amenorreia e lactorreia há 2 meses, então tem sintomas. Refere ter colocado piercings em mamilos há 6 meses e usar paroxetina e ranitidina. Essas medicações podem induzir hiperprolactinemia, assim como piercing no mamilo pode, apesar de fazer 6 meses, mas o piercing fica lá estimulando o tórax. Seu nível sério de prolactina é 320, opa, muito alto, né? Qual a medida mais apropriada nesse momento? Então, a questão quis colocar uma pegadinha para vocês, mas vocês, alunos MR, não vão cair nessa pegadinha. Por mais que tenha droga no meio, que tenha estimulação torácica, 320 de prolactina, pessoal. Isso é adenoma hipofisário, isso é prolactinoma. Lembrando, maior do que 150, 200, pessoal, isso é quase exclusivo de prolactinoma. Então, se a gente pensa em prolactinoma, o que é que a gente faz? A gente faz ressonância de célula túrcica. Então, suspender paroxetina, suspender a ranitidina, recomendar a retirada de piercing, a gente não cai nessa pegadinha. Solicitar a dosagem de TSH, pessoal, pode ser até um hipotireoidismo que esteja provocando aumento do TRH, estimulando
a secreção de prolactina pode ser, mas 320, pessoal, acima de 150, 200, isso é prolactinoma. Então a gente tem que fazer o quê? Ressonância nuclear magnética da célula túrcica, lembrando que tomografia não vê bem base de crânio, por isso tem que ser ressonância, gabarito, letra C.